livre para todos os públicos. Bom dia, alunos e alunas do 4º e 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Estamos aqui juntos novamente. Eu sou a professora Edilane Siqueira, aqui com o componente curricular de língua portuguesa, nesse projeto aí que é uma parceria da CEMED e a Prefeitura Municipal de Rosário, Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Tá todo mundo aí muito descansado do período de férias, a gente já pode resgatar aí os nossos conteúdos, voltar com todo o gás, para que a nossa aprendizagem não fique prejudicada ao longo desse percurso aí, desse período de pandemia que estamos vivendo, combinado? Então vamos lá, vamos continuar, dar seguimento às nossas aulas. Hoje nós temos um assunto muito interessante, que precisa da atenção de vocês, da concentração, e eu sei que posso contar com elas, não é mesmo? Então vamos lá. Hoje o nosso conteúdo se chama concordância nominal. Então, lembra que a gente já estudou aqui artigo, nós estudamos tanto os artigos definidos quanto os indefinidos, nós estudamos também a concordância verbal, que ela é focada em verbos, e agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, entendendo o que é a concordância nominal. Como o próprio nome já diz, ela faz referência a nomes. Nominal vem de nomes. Então vamos lá, turmas. Aqui nós temos o assunto de concordância nominal com foco em mudando e transformando o sentido. Eis o significado de concordância nominal. Concordância nominal é feita pela variação em gênero e em número. Quando eu me refiro à variação de gênero, eu estou falando de quê? Que nós já estudamos sobre gênero. Eu estou falando sobre gênero masculino ou gênero feminino. Então, gênero, ir do masculino para o feminino ou vice-versa, certo? Do que se trata vice-versa, o contrário. Eu posso transformar o masculino para o feminino ou o feminino para o masculino. Eu também possuo a variação dentro de concordância nominal quanto ao número. Número também não é mais nenhuma novidade para nós, porque nós estudamos no nosso primeiro semestre. E o número, o que nada mais é? Ir do singular para o plural e vice-versa, isto é, do plural para o singular. Percebemos que é o sentido do texto que indica quando uma palavra deve ou não variar. Então, é a partir da leitura do texto que eu vou perceber a necessidade das variações que eu vou precisar fazer na minha frase. Seja a variação de gênero, seja a variação de número. Então, a partir da leitura, eu consigo perceber o que eu vou precisar mudar para que eu possa alcançar a concordância nominal adequada da minha frase ou do meu texto. Vamos lá, gente. Ainda dando continuidade ao significado de concordância nominal. Os determinantes, lembra que nós estudamos isso? Estou contando aí com a memória de todo mundo. Quem ficar na dúvida pode ir lá no livro, nas páginas anteriores, dar uma procurada nos nossos assuntos, porque tá tudo lá no livro de vocês, tá bom? De língua portuguesa. Os determinantes, que são o quê? Artigos, numerais ou adjetivos. Todos nós estudamos. Adjetivo, aquilo que qualifica. Numerais, aquilo que se refere à quantidade. E artigos é aquilo que define, seja ele definido ou indefinido, a partir do gênero da minha palavra, certo? E do singular ou plural. Alteram suas terminações para se ajustarem em número e gênero, que foi o que eu acabei de falar para vocês, ao determinado substantivo ou pronome ao que se refere. Pera, professora, ficou confuso, eu não estou conseguindo entender. Então, vamos tentar entender essa definição a partir de um exemplo? Vamos lá. Olha aqui o ratinho apaixonado. Quando te vejo,
cada partícula do universo se torna mais viva e cintilante. Percebam essas palavras em destaque aqui de vermelho, todas estão se adequando ao restante da frase. Então, se a minha frase está toda no singular, eu vou permanecer com os meus determinantes, seja ele artigos, numerais ou adjetivos, no singular. Se eu tenho uma palavra fazendo referência a uma palavra feminina, eu vou permanecer no gênero feminino. Se eu estou fazendo referência a algo no masculino, eu irei permanecer com o gênero masculino. Então, é preciso realizar a leitura da palavra para você entender o sentido dela. Se ela está se referindo a algo de apenas uma quantidade, algo no singular, ou de uma quantidade maior, que você vai precisar colocar palavras no plural para que ela tenha concordância, para que a palavra tenha concordância, nada mais é do que sentido. Concordância nominal, sentido das palavras. Concordância verbal, sentido dos verbos, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho mais um aprofundamento do nosso assunto no que se refere a os termos da oração devem estar em concordância. O que é concordância que eu acabei de falar para vocês? Sentido. Olha aqui a nossa figurinha, vários homenzinhos aqui não identificados, mas todos unidos por um propósito. Ou seja, todos eles estão juntos para construir algo. E é isso que acontece na concordância nominal. Todos os meus determinantes, tudo que compõe as minhas frases, se eu desejo ter concordância nominal, eu preciso que todos esses determinantes estejam em harmonia, estejam em concordância, estejam no mesmo sentido. Eu não posso construir uma frase no feminino usando determinantes que são adjetivos, que são artigos, que são numerais, no masculino. A minha frase vai perder o sentido, ela vai perder a concordância. Então, se eu estou fazendo referência a duas coisas na minha frase, eu não posso utilizar as minhas palavras no singular. Eu vou precisar utilizar as palavras no plural. Para quê? Para que eu mantenha o sentido, para que eu mantenha a concordância das minhas palavras, da minha frase no final, certo? Vamos lá, mais um exemplo, porque a gente consegue entender a partir de significados. E esses significados a gente constrói dentro da nossa cabeça o entendimento a partir de exemplos, né? Então, vamos lá. Exemplo. As nossas duas irmãs pequenas estão aqui. O que que eu tenho? Irmãs. Irmãs é o quê? Um substantivo feminino no plural. Então, o que eu preciso para que a minha frase permaneça em concordância, permaneça em sentido? Eu preciso que os demais determinantes também estejam acompanhando o meu substantivo, que é feminino e plural. Portanto, todos os outros determinantes devem permanecer também no feminino, que é o gênero, e no plural, que é o numeral, certo? Então, a partir disso, toda a minha frase terá concordância nominal. Aqui, as é o meu artigo, tá bem aqui no início da minha frase. As, estou fazendo referência a um substantivo no feminino. E o S me dá o quê? Pluralidade. Ele me deixa a frase no plural. As, artigo feminino, plural. Em seguida, nós temos o pronome nossas. Nossas está fazendo referência também ao meu substantivo irmãs. Portanto, a minha terminação aqui é AS. Nossa, feminino. Nossas, o S no final. A minha terminação é feminino, plural. Está ok? Em concordância com a minha frase. Duas. Duas é o meu numeral. Então, ele está fazendo referência também a irmãs. O meu substantivo no feminino, plural. Numeral, duas.
Se eu estivesse fazendo referência ao gênero masculino, eu teria que usar o quê? 2. Mas somente se o meu substantivo, por exemplo, fosse irmãos. Mas eu estou fazendo referência a irmãs. No caso, para fazer concordância com irmãs, eu preciso de duas, numeral, feminino, plural. Continuando, eu tenho o meu adjetivo. O meu adjetivo que faz referência também ao meu substantivo. É pequenas. Olha o AS no final. Feminino, plural. Pequenas é o meu adjetivo, é o meu determinante que também está acompanhando o meu substantivo, certo? Então, a partir disso, eu consigo construir uma frase completamente correta e obedecendo todas as regras de concordância nominal. As nossas duas irmãs pequenas estão aqui. Eu não posso colocar a nossas duas irmãs pequenas, não posso. Eu vou perder e vou quebrar as regras de concordância nominal. Então, entendam, o substantivo precisa ser acompanhado pelas demais palavras que compõem a sua frase, pelos demais determinantes que devem acompanhar tanto o seu numeral, se está em plural ou se está no singular, quanto ao seu gênero, se estiver no masculino ou se estiver no feminino. Conseguiu ficar claro aí para todo mundo aí de casa? Eu espero que sim. Então, vamos aqui dar continuidade, ainda dentro dos critérios de regras da concordância nominal. Então, vamos resgatar o que nós acabamos de estudar, porque é a partir disso, é a partir desse resgate, é a partir dessa constância que a gente consegue assimilar direitinho todos os conteúdos, tá bom? Regra geral. O artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo a qual se referem. Então, gente, eu estou aqui reforçando e resgatando com vocês, sempre batendo na mesma tecla, que se refere à concordância do artigo, do pronome, do numeral e do adjetivo, que devem concordar em que? Gênero, masculino ou feminino, e devem concordar em número, plural ou singular, certo? Aprendendo isso, vocês vão conseguir dominar o conteúdo com muita facilidade. Mais um exemplo. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Vamos ler aqui de forma corrida. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Vocês conseguiram perceber na minha leitura algum erro de entonação, de pluralidade, de gênero? Nenhum, né? Eu fiz a leitura correta. Quando eu deixo de cumprir alguma desses itens da minha regra geral, ao fazer a leitura, que eu falei para vocês que ela é muito importante, eu consigo detectar algum tipo de erro que eu cometi na construção da minha frase. Por isso, a gente precisa ler com calma, ler com atenção. A partir da leitura, a gente consegue perceber algum erro que a gente possa ter cometido ou não. Então, vamos aqui especificar mais uma vez os itens dessa frase, que dessa vez está não mais no feminino. O gênero agora em questão é o gênero masculino, certo? Que também está no plural. O primeiro passo, após fazer a leitura da minha frase, eu preciso verificar aqui qual é o meu substantivo. Em negrito, aqui eu tenho brinquedos. Brinquedos é o meu substantivo dessa frase e é ele que eu vou precisar que seja acompanhado, tá? Pelos demais componentes da minha frase, que precisam concordar em gênero e em número. Brinquedos. Eu estou fazendo uma referência a um substantivo no masculino e plural. Brinquedos. Olha o S no final, ele está me dando uma ideia de quantidade. Eu não estou me referindo a apenas um brinquedo. Eu estou fazendo referência a um número maior que 1, a partir de 2. Então, eu estou fazendo referência ao numeral no plural, certo? Vamos lá. Aqui
Aqui, logo no começo da minha frase, eu tenho os. O que seria os? O artigo, que está em quê? Masculino plural, acompanhando o meu substantivo. Porque eu poderia facilmente fazer essa ligação para saber se está correta. Os brinquedos. Então, ok, o meu artigo está correto. Ele está acompanhando o meu substantivo tanto em gênero quanto em número. Próximo, nossos. Nossos é o pronome da minha frase. Vamos ver se ele está acompanhando brinquedos? Nossos brinquedos. Em nenhum momento a minha frase perdeu sentido. Então, masculino plural, masculino plural. Dois brinquedos. Vocês perceberam algum erro no momento da minha leitura? Nenhum. Dois brinquedos. Eu estou fazendo uma referência a maior que um brinquedo. Então, plural. E dois está acompanhando o masculino de brinquedos. Após brinquedos, eu tenho o quê? O último item que deve concordar com a minha frase, que deve concordar com o meu substantivo. É o meu adjetivo. Se eu colocar brinquedos preferido, eu estarei fazendo um erro dentro da minha regra geral de concordância nominal. Que erro seria? O adjetivo deve concordar não só em gênero, porque se eu colocar brinquedos preferido, ele vai estar concordando em gênero, mas não vai estar concordando em número. Portanto, a minha frase vai estar errada. Então, por isso eu preciso que concorde tanto em gênero quanto em número. Preferidos, masculino, plural. Masculino, plural. Novamente, vamos ler a nossa frase e perceber o quanto ela não apresenta nenhum erro de concordância. Os nossos dois brinquedos preferidos estão quebrados. Acabou. A frase está perfeita, correta, seguindo a regra geral de concordância nominal. Observe que os artigos os, o pronome nossos, o numeral 2 e o adjetivo preferidos referem-se ao substantivo masculino plural brinquedos. Por isso é que todos eles estão no masculino plural. Essa frase veio só para fechar e resgatar toda a explicação que eu vim fazendo para vocês, passo a passo, da construção da nossa frase, tá? Vamos lá. Por último, eu venho trazendo um alerta com relação à concordância nominal. Quando eu tiver é preciso, é necessário, é bom e é proibido, quando eu tiver esses termos, algum desses termos ou mais de um dentro de uma frase, eu aplico uma regra específica, tá? Da concordância nominal. Que regra seria essa? Se o substantivo vier acompanhado de artigo, ocorre a concordância. Vamos lá. A água é necessária à saúde. Antes de água, eu tenho o meu artigo. O meu artigo aqui, ele está como feminino singular. Então, eu tenho aqui, antes da água, que é o meu substantivo, eu tenho um artigo. A água, olha aqui o termo, é necessário, encaixado bem aqui. Eu preciso fazer uma modificação para que haja concordância, quando houver a existência desses 4 itens aqui, tá? A água é necessária, porque existe um artigo lá na frente de água. Então, o artigo, ele precisa ser acompanhado aqui pelo termo é necessária. Se eu colocar a água é necessário à saúde, eu estarei cometendo um erro de concordância nominal. Então, se existir o artigo antes da palavra, antes do substantivo, esses termos precisam acompanhar esse artigo. Se esse artigo for masculino, o termo fica no masculino. Se o artigo for feminino, o termo fica no feminino. Contudo, eu também posso fazer essa mesma frase sem esse artigo na frente. Então, se a minha frase foi iniciada já pelos substantivos com a ausência de um artigo, o artigo não estiver presente, os termos acima ficam invariáveis. O que é invariável, ele não muda, ele permanece sem modificações.
Se eu não tiver artigo na frente no início da minha frase, eu utilizo esses termos como termos invariáveis, sem mudanças. Água é necessário à saúde. Eu não tenho a presença do artigo aqui na frente. Então, o meu termo, ele permanece invariável. Ele permanece aqui no singular masculino. Água é necessário à saúde. Se eu tiver o artigo na frente, esse termo, ele flexiona, ele modifica, ele acompanha o meu artigo. Se o artigo estiver no feminino, ele fica no feminino. Se o artigo estiver no masculino, ele fica no masculino. Então, vamos lá? Com artigo. A água é necessária à saúde. Sem artigo, água é necessário à saúde. Vamos para mais 2 exemplos aí, bem curtinhos. Olha aqui a presença do artigo. A entrada é proibida. Proibida está acompanhando o meu artigo a. Embaixo eu já não tenho a presença de artigo, então eu vou usar o meu termo invariável. O meu termo invariável é proibido. Entrada é proibido. Eu não tenho artigo para que eu faça flexão nesse termo. Se eu tiver o artigo, eu acompanho o artigo. Quando eu não tenho artigo, esses termos permanecem invariáveis sem mudança. Por último, a cultura é boa. Então, eu tenho a presença do artigo a, feminino singular. A cultura é boa. Então, boa está acompanhando o meu artigo, correto? Correto. Cultura é bom. Está correto também? Está correto. Por quê? Eu não tenho a presença de nenhum artigo na frente de cultura. Então, eu não preciso flexionar o meu termo para que haja concordância. Então, eu vou usar apenas é bom. Não tem artigo, cultura é bom. Eu não posso fazer o que, por exemplo, professora? A cultura é bom. Está errado. Por quê? Porque existe a presença do artigo. Se existe artigo, ele precisa ser acompanhado para que haja concordância. A cultura é boa, com artigo. Sem artigo, cultura é bom. Os termos permanecem invariáveis. Isso quando houver a existência de é preciso, é necessário, é bom e é proibido dentro da nossa frase na concordância nominal. Então, gente, essa foi a nossa primeira aula aí de volta às aulas do segundo semestre de 2021. Eu espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem aí tentar acionar os pais ou o professor, pedir um auxílio para o professor com relação a alguma dificuldade nessa temática. Mas eu espero que agora com a professora Edilane vocês tenham conseguido compreender. Essa primeira aula nós teremos uma folguinha de responder atividade juntos, tá? Só porque vocês aí estão voltando à rotina. Então, nesse primeiro momento, nós não iremos responder nenhuma atividade juntos. Mas na próxima, a gente já tem atividades para responder juntos como antes, tá bom? Eu desejo aí uma bela semana mais uma vez para vocês. Boa volta às aulas e bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.